A autossuficiência da linguagem. Introdução. Durante anos, os pensadores e estudiosos buscaram meios e métodos para avaliar, tratar e minimizar as dificuldades da expressão da linguagem dos portadores de necessidades especiais. Porém, podemos pensar numa maneira desses indivíduos serem incluídos socialmente através de uma expressão pessoal, social e única, exclusiva deste grupo, mas que pudesse ser absorvida por toda a sociedade. O sistema Braille. Em 1812, um francês de 3 anos chamado Louis Braille feriu seu olho esquerdo e ficou cego. Aos 10 anos, os pais de Braille o matricularam no Instituto Nacional para Jovens Cegos em Paris. Lá, ele aprendeu a ler letras grandes ampliadas. Combinando elementos dos sistemas de leituras ampliadas e do código Morse, Braille, então, com 15 anos, inventou o seu próprio sistema de leitura de pontos em relevo. Suas células Braille representavam 63 letras individuais, números e símbolos. Cada célula se compunha de 2 pontos horizontais e 3 pontos verticais. Estas células em alto relevo tinham o mesmo tamanho que as letras impressas. Na década de 80, foi desenvolvido um software de computador para Braille. Recursos adicionais incluem software de reconhecimento de voz, teclados especiais para computadores e scanners ópticos. Esses dispositivos são capazes de processar e traduzir documentos para o Braille. A língua brasileira de sinais, Libras, é conhecida como meio legal de comunicação e expressão entre as comunidades de pessoas surdas no Brasil. Baseou-se primeiramente na língua de sinais francesa, apresentando semelhanças em relação a várias línguas de sinais europeias e a norte-americana. Assim, como as diversas línguas existentes, ela é composta por níveis linguísticos como fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Os sinais surgem da combinação de configurações de mão, movimentos e de pontos de articulação, locais no espaço ou no corpo onde os sinais são feitos. Assim, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Como qualquer língua, também existem diferenças regionais, portanto, deve-se ter atenção às variações praticadas em cada estado. Comunicação alternativa. Comunicação suplementar alternativa é uma área de atuação clínica, educacional e de pesquisa que objetiva compensar e facilitar, temporária ou permanentemente, os prejuízos ou incapacidade de indivíduos com severos distúrbios da comunicação expressiva e/ou distúrbios da compreensão. Para a criança com problemas de comunicação, principalmente aquela que não tem condições de falar e, por esse motivo, não consegue se fazer entender, mas compreende a linguagem falada, é preciso criar condições para que ela possa se comunicar com as pessoas ao seu redor, expondo seu pensamento, sua vontade, sua opinião, sua necessidade de participação nas situações que lhe sejam significativas num processo que denomina comunicação suplementar alternativa. A comunicação aumentativa ou alternativa é um recurso que envolve formas diferentes de expressão da linguagem falada, ou melhor, da palavra articulada. Para proceder à comunicação alternativa, são usados diversos recursos e materiais que possam dar suporte, facilitar ou viabilizar o processo de comunicação da criança com os indivíduos do meio, família, escola, comunidade, etc. É importante ressaltar que, em um processo de comunicação alternativa, vários elementos necessitam ser considerados em todo o processo de exploração e efetivação da comunicação alternativa. Deve-se considerar não somente o estabelecimento dos símbolos significativos para a criança nesse processo, mas também todos os sinais corporais manifestados por ela nas situações de comunicação, para que seja estabelecido um real vínculo entre as informações, símbolos e expressões corporais diversas, de forma que venham ao encontro das necessidades de comunicação da criança e da compreensão do interlocutor. Para a criança com os comprometimentos os quais já nos referimos anteriormente, é muito importante ser vista e compreendida como alguém que, por trás da deficiência, apresenta os mesmos sentimentos e desejos de toda criança, tem as mesmas necessidades de desenvolvimento e, por isso mesmo, precisa das mesmas oportunidades. A criança com deficiência física não é diferente no aspecto do desenvolvimento da sua afetividade.
Ela poderá ser mais sensível às respostas do meio e mais atenta ao comportamento dos adultos, porque antes de existir um relacionamento com ela, é preciso que se estabeleça um vínculo que começa com o processo de conhecimento e de descobertas que o professor estabelece com ela. Das abordagens, estratégias que usa para sua aprendizagem, do empenho em buscar soluções ou adaptações para satisfazer suas necessidades de aprendizagem, da sua luta para que ela consiga e não desista nunca, da forma e de todas as formas que lhe transmite "eu acredito em você" e também "não desiste dela, enfim", como se vê essa criança dar ao melhor de si para alguém que se envolve e acredita em suas capacidades e possibilidades.